Quando for, fala. Diz pra gente quando. Boa noite, Sara, nossa terra, Friburgo, região. Boa noite, Arena Jovem. Boa noite, também quem não é da Sara. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Staycast. Staycast que todo mundo já sabe, é um podcast em que nós conhecemos mais de Deus e sentamos à mesa com Jesus. Hoje está um pouquinho diferente, está melhor. Acreditamos que está melhor. E hoje é com o nosso pastorzão. Uma honra, pastor. Nosso pastorzão Aston. Pra mim é uma honra estar aqui. É um prazer. É uma honra, um privilégio. Falei com você várias vezes que você nos ensina muito. Como homem é difícil se expor, ser vulnerável. E para mim você é uma referência em questão disso. Nós sermos expostos, vulneráveis, falar das nossas fraquezas. E nós aprendemos muito com você, pastor. Eu sou a própria encarnação da vulnerabilidade. Muito obrigado. Amém. É um prazer. Então, galera, essa semana, estamos entrando numa nova série de palavras, Meus Amigos Importam. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho dessa série de palavras que nós estamos entrando e daqui a pouco a gente vai falar o que você pregou sábado e domingo. Tá? Essa campanha, ela tem basicamente a ênfase evangelística. Eu vejo que se nós, naturalmente, como igreja, como corpo, nos movêssemos em evangelismo, não seria necessário uma campanha. Sim. Mas existem momentos que nós precisamos fazer algo desse nível para que a igreja possa se centralizar dentro daquilo que é a sua missão básica, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Então essa campanha, ela tem essa ênfase evangelística, onde nós vamos colocar os nossos olhos na nossa família, nos nossos amigos que ainda não conhecem a Cristo e que precisam conhecer. Sim. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala barcos acatrados estão seguros, ancorados, estão seguros, mas eles não foram feitos para isso. Então nós estamos aqui na igreja, nós recebemos muito, mas não é só isso, sabe? A gente precisa falar com outros, precisa falar de Jesus para os outros. E nossos amigos, quem nós trabalhamos, quem nós estamos diariamente. Então essa série eu acredito que vai falar muito conosco, como fazer essas coisas, como evangelizar. Só uma observação, Gabriel. Eu me reportei agora aos meus 20 anos de idade, quando eu conheci a Cristo. O desejo maior do meu coração, quando eu conhecia Jesus, é que todas as pessoas que estivessem perto de mim pudessem conhecer. Lógico, né? Meu alvo central foi a minha família. Depois, os meus amigos, os meus vizinhos. Eu era muito novo convertido, tinha 6 meses. Eu fiz um mapa da minha vizinhança. Eu comecei a orar pelos meus vizinhos, pelos números da casa, porque eu não sabia o nome de todo mundo. E depois de um tempo de oração, eu convidei uma amiga minha e nós dois fomos de casa em casa compartilhando de Jesus com os meus vizinhos. Esse desejo do meu coração era algo que ardia. Sim, eu acho que como igreja nós precisamos fazer isso. E uma série de palavras disso, pra mim, vai ser muito bom. Muito bom. Então, sábado você pregou sobre oração, né? Aqui no Arena você veio e trouxe palavras sobre oração que muda o... A oração que move o céu e transforma a terra. Aí você trouxe Elias, né? Orou fervorosamente. E aí eu também estava pesquisando um pouco de Atos 12:5, que Pedro foi preso e a igreja orou incessantemente para ele. E aí vocês, pastora Ana, com a sala de oração, agora online. E isso Deus me incomoda muito no coração para fazer salas de orações online, seja com amigos, com discípulos, online ou pessoalmente mesmo. Porque, cara, eu acredito muito que a igreja não é só vir aqui domingo e receber e estar em comunhão somente domingo e a semana toda longe dessas pessoas que são nossos irmãos, que vão viver a eternidade conosco. Então, a sala de oração em que nós oramos como igreja,
que é muito poder, a oração da igreja é muito poderosa. E aí a gente lembra que de Atos 12:5, que a igreja orou incessantemente, né? E você trouxe Elias, orou fervorosamente. Então é o jeito certo de orar, né? Não é apenas orar, mas orar do jeito certo. E é interessante, né? Falar de oração, tem que lembrar de uma pessoa que, para mim, no Brasil, durante um tempo, ela foi referência em relação a isso, que foi a Valnice Milhões. E essa mulher ensinava a igreja sobre oração, fazia seminários de oração, e ela dizia muito: Deus precisa trazer ao nosso coração uma carga de oração, porque o Espírito Santo, ele é um espírito de súplica. Então, quando Deus traz essa carga de oração no nosso coração, nós oramos fervorosamente, nós oramos intensamente. Eu acho que a igreja precisa descobrir o valor da oração. Nós como igreja, pecamos muito em relação a isso, porque ainda não descobrimos aquilo que a oração nós podemos fazer quando nós nos movemos intensamente e fervorosamente em oração. Isso me lembra também de um homem que influenciou muito a minha vida e a vida da Ana, Dr. Bill Bright, que ele dizia assim, falando sobre evangelismo: fale do homem a Deus e fale de Deus ao homem. Então, primeiro eu quero ganhar alguém para Jesus, eu preciso falar dessa pessoa para Deus e depois falar de Deus para essa pessoa. Aí as coisas acontecerem. Isso, muito bom. Cara, um verdadeiro cristão não consegue passar o dia sem orar. O verdadeiro cristão, 24 horas ali, não vai conseguir não orar. Isso é bom, graças a Deus. Mas isso é relacionamento, né? Intimidade com Deus. Tem uma frase, acho que é do John Wesley, rapidinho, que eu tinha visto. O objetivo da sua oração não é informar Deus, como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar, é para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos, é para dar a você um senso de contínua dependência dele. Então, quanto mais nós oramos, mais nós somos dependentes de Deus. Quanto mais nós relacionamos com Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós somos dependentes dele. Isso é ótimo, graças a Deus. Eu acho que falta pra gente de fato saber nos relacionar com Deus. Porque quando você fala assim, o homem ora instintivamente, mas o que nós temos conversado com Deus nas nossas orações? Eu acho que tem horas que nós somos muito simples nas nossas orações. A gente ora para que Deus supra as nossas necessidades. E aí o que Deus deseja é que nós possamos estar muito ligados aos interesses de Cristo. Paulo fala algo em Filipenses, que cada um buscava o seu próprio interesse, mas não os interesses de Cristo. Acho que a nossa oração ela precisa estar cheia dos interesses de Cristo. Assim nós tiramos os nossos interesses do centro. E quando nós tiramos os nossos interesses do centro e colocamos os interesses de Cristo, aí a gente toca o céu e transforma a terra. Muito bom. Você falando disso, eu lembrei de uma vez, acho que eu falei aqui no podcast, que quando a criança é pequena, vai no pai só para pedir. E aí quando vai mais velho, pergunta no pai o que você precisa. E isso tem sido a minha oração nos interesses de Cristo, como você falou. Não mais nos meus interesses, né, mas nos interesses de Cristo. O que você precisa para nós fazermos? Você falou uma frase que me chamou a atenção sábado, foi: oração não é arma da guerra, a oração é a guerra. Então, acredito que nós, como você falou também, dia após dia, diária, eu li o Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá, terminei tem pouco tempo, ele fala muito sobre isso, fala até sobre os crentes camelos, né? Que eles vêm um dia e aí reservam durante 30 dias, não tem mais nada de Deus. Mas lá em Levítico 6,13, que é diariamente. Levítico 6,13 fala que diariamente o sacerdote tirava as lenhas e toda manhã tirava as cinzas e toda manhã botava lenha nova. Então é uma coisa diária, cara. Todo dia a gente decide por Cristo. Não importa o ontem, mas importa o hoje. Você falou também sobre isso ontem, né? De que o hoje, uma coisa do hoje. Não, eu falei no sábado que a fé ela tem uma linguagem. Sim. E a linguagem da fé não é amanhã, a linguagem da fé é hoje. Muito bom, muito forte isso. Tanto que Paulo, né? Jesus falando de Marcos, ele
nós orarmos, crede que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, eu estou orando e eu preciso crer que aquilo que eu estou orando já aconteceu, não é que vai acontecer, já aconteceu. Por isso eu preciso entender que essa oração, ela é aquela oração que está recheada dos interesses de Cristo. Bom, que nas regiões celestiais já aconteceu, só para vir para a Terra, né? Toda vez que eu penso nisso, eu penso na oração do Pai Nosso. Na verdade, eu aprendi isso com um homem de Deus que já está na glória, o Dr. Miles Monroe. E ele dizia justamente isso, né? Quando a gente ora, a oração é o homem permitindo que Deus possa agir na terra. Tanto que quando Jesus ora, ele ora nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é trazer aquilo que já é realidade no céu para a terra. Eu vi um podcast no Dia do Scope mesmo. Eu vejo alguns podcasts do Scope na academia. Eu coloco o fone e aí coloco o podcast e fico treinando lá. E isso é uma bênção pra mim, muito bom. Graças a Deus temos isso hoje. Ele é ótimo. Muito bom. Fico pensando no pessoal antigo, né? Que não tem as oportunidades que temos hoje. O pessoal antigo sou eu. Mas parecia ser bem mais difícil. Não, é interessante, né? Vamos pensar. Hoje nós temos tudo isso muito acessível. Sim. Eu tenho muita crise com a falta de conhecimento de alguns crentes. Não vou dizer de todos os crentes, mas de alguns crentes. Porque hoje nós temos muita coisa acessível. E eu vejo muita gente ainda muito ignorante em relação a Deus, em relação à sua fé. Sim. Hoje você tem Bíblia que você pode ter todas as versões da Bíblia no seu celular, no seu tablet. Você tem essas informações através dos podcasts. Você tem tanta coisa hoje e muita gente ainda está praticamente, vamos dizer assim, morrendo à míngua. Sim. Por não conhecer a Deus, por não se alimentar dele como ele deseja que nós nos alimentemos dele. Sim. Tem a fonte, né? Mas não quer. É isso. Então, sábado você falou sobre oração e domingo, ontem, né? Segundo, sobre jejum. Queria que você falasse o que é jejum, a gente dá um resumo. Você falou ontem também sobre isso. Jejum, biblicamente falando, é a abstinência de alimento de forma parcial ou total. Isso é jejum, é abstinência de alimentos. Jejum não é você se abster das mídias sociais. Jejum é você se abster de alimento de forma parcial ou total, por um período e com um propósito definido. Sim. Eu falo sobre Mateus 6, 18, 17, né? Que quando jejuardes, não fique com cara triste. Mostrando que está triste. Porque na verdade Jesus estava falando e corrigindo os seus discípulos em relação aos religiosos da época. Uhum. Porque alguns deles praticavam o jejum, mas eles faziam questão de que os outros soubessem que eles estavam em jejum. E Jesus mostra para os discípulos que aquilo lá é um momento, é uma prática particular entre você e Deus. Então, por isso, você não precisa estar pregoando, estou jejuando, olha como eu sou santo, olha como eu sou um homem que busca a Deus, estou jejuando. Então, Jesus está falando, você não precisa fazer isso. Ele já tem o reconhecimento deles. Né? Isso, você se mantém em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, existe o jejum, ele tem um resultado, quando ele é feito da maneira correta, com a atitude correta. Sim. E também eu acho que isso cai para a oração também, como você falou, os religiosos da época queriam mostrar para os outros. Na oração, os fariseus oravam em alta voz, num lugar mais, para todo mundo ver que ele sabia falar bonito. E aí Deus falou em Mateus 6,6, né? Vá para o seu quarto, ore, no secreto. Então, jejum privado, jejum secreto. Não precisamos ficar falando para as outras pessoas. Né? Isso também é até outra pergunta para minha.
não sei nem se essa pergunta se é certo falar ou não, mas por que você vai contar, né? Eu acho que nós estamos vivendo, se nós formos pensar no que nós estamos vivendo como igreja nesses dias, é natural que porque todo mundo, toda igreja está sendo chamada a fazer jejum. Então é natural que a comunidade esteja respirando esse momento, né? Mas isso é uma coisa entre nós. Eu não preciso estar pregoando para as demais pessoas que eu estou em jejum. Sim, porque você vai estar falando, a glória vai para você ou é a glória de Deus? Se eu falar amanhã, pô, eu estou em jejum, a glória vai ser para você. Então não vou vangloriar nós mesmos, né? Sim. Eu vi também, um tempo atrás, eu estava ouvindo muito Luciano Subirá falando sobre jejum, né? Sim. Até o livro A Cultura do Jejum dele. E, cara, tem umas histórias de jejum muito boas dele. E ele falou que um amigo dele, um pastor amigo também, falou uma frase que me chamou a atenção: o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. Sim. É por isso que eu falei. O processo, ontem eu falei, o processo para mim nunca é bom. Sim, Para mim, é bom é o final, é o resultado que isso traz. Porque você está em jejum, está se abstendo de alimento, a carne, o corpo sofre. Mas o resultado, o fato, o que isso traz como resposta, como resultado, é sim. maravilhoso. Cara, eu estava vendo, assim, na internet, tem muitas pessoas que perguntam, pô, para que eu vou jejuar? Se Deus não é um mandamento de Deus. É, e aí eu estava pesquisando, até no podcast o Douglas Gonçalves falou disso. Jesus jejuou. E o reino é um exemplo, né? Jesus é um exemplo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo. Então, nós estamos somente repetindo o que ele Sim. faz. E o propósito, buscar a Deus. O primeiro propósito é buscar a Deus. E aí os outros, como é que fala? Primário e secundário. O secundário são outras coisas, né? Nossos amigos, nossa família, outras pessoas, outras almas. Então, você, pastora Ana, nos chamou para esse momento de jejum. E graças a Deus, acho que isso vai com certeza ter resultados maravilhosos. Sim, interessante que me chamou a atenção enquanto eu estudava sobre esse assunto, até quando eu ministrava ontem, a profetisa Ana, que vivia no templo. E diz a Bíblia que aquela mulher, ela adorava a Deus através de jejum e da oração. Então, o que aquela mulher mais queria é estar com Deus. Então, eu acho que nesse tempo que nós estamos orando e jejuando, buscando a Deus e orando para que pessoas que estão próximas a nós conheçam a Jesus, eu acho que Deus tem vários interesses nesse momento. E o primeiro interesse de Deus passa por nós. O primeiro interesse que Deus tem é em nós mesmos. Como eu falei ontem, o jejum não transforma a Deus, mas o jejum transforma a gente. Sim, eu ia falar sobre isso agora. Então, nesses dias, o desejo do meu coração, particularmente, é que Deus me transforme. É que eu saia desse momento transformado por Deus. Lógico. E também colhendo frutos de almas ganhas para Cristo. Amém. Eu ia falar sobre isso agora que você falou, jejum não muda Deus, jejum nos muda. Cara, muito bom, graças a Deus, esse momento como igreja. Acho que é muito forte Deus, interesse de Cristo, com certeza. É isso. E você estava falando sobre... Falou agora, esqueci já. Mas aí eu queria abrir lá em Mateus 17, não vou ler, mas que fala da passagem que Jesus fala com os discípulos, que esses tipos de demônios só saem com jejum e oração. E um pouco mais atrás, ele chama a geração de incrédula. E, cara, eu acho que o jejum libera a nossa fé. Sim. Aumenta a nossa fé, né? Sim. Tanto que Jesus, a ênfase dele não é simplesmente no jejum, nesse momento, mas era na falta de fé. Sim. Então, o jejum é uma prática que
trabalha a nossa carne, libera o nosso espírito e libera a nossa fé. Então, eu vejo que é essa a importância. Às vezes, não conseguia definir por que eu terminava o jejum, me sentia tão bem depois do jejum. Era justamente porque eu me sentia, depois disso, cheio de fé. Bom. Pastor, você quer falar mais uma coisa de oração em jejum? O meu desejo é que Deus, nesses dias, possa nos ganhar. Nos ganhar no sentido de nos levar para estar comigo. Nesse tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra, que Deus possa falar conosco de uma forma especial. Ontem, quando eu terminei, quando eu fui para casa, depois do culto, Deus falou muito mais comigo do que eu não sei o quanto Deus falou com os outros, mas falou muito mais comigo. E quando Deus fala comigo, eu não consigo, eu fico tão agitado que eu não consigo dormir. Então eu deitei e levantei, voltei para a cama, era quase 3 horas da manhã. Porque aí eu queria ler, eu queria orar, eu queria ainda provar daquele momento especial que eu vivi enquanto ministrava. Então, o meu desejo esses dias é que Deus possa nos ganhar mais do nosso coração para Ele, de forma que nós possamos nos voltar mais e mais para Ele. Amém, amém. Então, oração em jejum. Estamos em jejum como igreja. E durante esses 21 dias, Deus vai fazer a vontade dEle. Amém? E eu queria fazer a pergunta para você, para o Senhor. Pode ser você. Que eu fiz para todos os que vieram aqui. E eu acho que é uma pergunta muito boa, que fala muito sobre o Arena, fala muito do pessoal que vem aqui. Se você pudesse dar uma dica hoje para os adolescentes, para os jovens, como permanecer com a chama acesa? Eu fiz 40 anos de vida cristã. Eu acho assim, olho para trás e falo, uau, já se foram 40 anos. Eu me converti com 20 anos de idade. Eu não sei o que é ser crente sem estar atuando. Eu não sei o que é estar no banco. Porque com 3 meses de vida cristã, eu já estava dando aula para jovens do Velho Testamento, mal conhecendo o Novo. Mas tinha uma revistinha que já vinha todo o conteúdo preparado, então eu estudava e eu ia para frente, ministrava, e Deus colocava aquele óleozinho a mais e eu dava uma aula excelente, fantástica. Então eu não sei o que é estar de braços cruzados olhando os outros fazer. Eu não sei o que é estar com o coração esfriado. Eu não sei o que é isso. Me afastei de Deus, me desviei. Eu não sei o que é isso. Nesses 40 anos de vida cristã, eu não sei o que é isso. Ah, você não teve crise nenhuma? Claro que eu tive crise. Claro que eu tive crise. Mas as minhas crises todas, elas foram vividas em Deus. E aí, se eu posso dar uma dica de ouro em relação a isso, eu diria 2 coisas. Primeiro, aprenda a cultivar a sua vida particular. Essa é uma condição sine qua non. Eu aprendi separar a minha vida com Deus da minha vida com a igreja. Hoje, se você pergunta para as pessoas, como é que está a sua vida com Deus? Eu não tenho ido à igreja. Eu não perguntei como é que está a sua vida com a igreja. Eu perguntei como é que está a sua vida com Deus. Porque as pessoas, elas só entendem que elas estão com Deus se elas estiverem vinculadas à comunidade. A minha vida com Deus, ela me leva à comunidade, ela me leva a ser atuante no corpo de Cristo. Mas às vezes, a minha vida na igreja não me leva a ter uma vida pessoal com Deus, como muitas pessoas hoje em dia. Então eu diria, aprenda a cultivar a sua relação com Deus. A outra coisa importante, atente para os seus relacionamentos. Esteja com pessoas que levem você a Deus. Se afaste de pessoas que tirem você.
meus relacionamentos, todos os relacionamentos que eu tive, durante esses 40 anos, eu sempre me cerquei de pessoas que me levaram para Deus. E Deus sempre afastou de mim aqueles que poderiam me tirar de Deus. E aí eu falo sobre amigos, aí eu falo sobre namoro, tá? Porque não adianta se você está queimando em Deus e você começar a namorar uma pessoa que não está nem aí para Deus. Essa pessoa vai influenciar você. Vai influenciar você. Então eu diria para você, tive a sua vida com Deus e observe os seus relacionamentos. Esteja com pessoas que vão contribuir com o seu crescimento com Deus. Isso é importante. Foi isso que não me manteve. Foi isso que não me fez. Foi isso que me fez e me faz me manter aquecido em Deus. Sim. Muito bom, pastor, se você falar dos nossos amigos, né? Que o círculo de amigos influencia muito, cara. Às vezes a gente nem acha que influencia, mas influencia. Tem uma pesquisa que nós somos as 5 pessoas, o resumo das 5 pessoas que mais convivemos, é verdade. Quando mais convivemos com as pessoas, a gente tem os trejeitos da pessoa. Na época até de Paulo tinha os trejeitos de Jesus. Era tão íntimo de Jesus que ele tinha os trejeitos de Jesus. Lá em Marcos 2 fala dos amigos levou o paralítico para a cura de Jesus. Então os nossos amigos estão nos levando para Jesus ou estão nos levando para outros lugares. Eu acho que isso é tão fundamental para você se manter aquecido. Tem horas que nós... Lembrando que Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, pera lá, com quem eu estou me relacionando? O que eu estou falando? O que eu estou me alimentando? Sim. Tá? Então você só tinha relacionamento com pessoas crentes? Não. Eu tinha relacionamento com pessoas que não eram cristãs. A maioria dos meus familiares não eram cristãos. A maioria do pessoal na faculdade não era cristão. Mas eu sabia de que forma me relacionar com essas pessoas. E sabia de qual fonte eu deveria beber. Isso é importante. Se você tem esse discernimento, você consegue se manter aquecido em Deus. Bom, pastor. E você falou também sobre a vida com Deus. Acho que isso é muito importante mesmo, cara. As disciplinas espirituais ali. Mesmo a gente não querendo ler a Bíblia. Gabriel, uma das coisas que meu pai na fé me ensinou foi a vida devocional. Quando eu me sentava com meu pai na fé, a primeira coisa que ele perguntava para mim, Washington, Deus está falando com você através da palavra. O que você está lendo na Bíblia? Então eu tinha que dizer para ele o que eu estava lendo. E o que Deus está falando comigo em cima daquilo que eu estava lendo. Se você perguntar para as pessoas hoje, para muitas pessoas hoje, o que Deus está falando com você na Bíblia? O que Deus está falando com você? Dentro da igreja. O que Deus está falando com você? Deus está falando comigo que eu tenho que ter paciência. Tá? Onde foi que Deus falou com isso? Falou para você sobre isso na palavra? Não tem, porque não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. As pessoas não sabem o que é isso. Porque não cultivam essa vida devocional desta maneira. E nós pecamos por muitas vezes acharmos que as pessoas sabem. Sim. Então, em vez de eu achar que as pessoas sabem, é melhor eu chegar e ensinar para elas. E aí pode ser que enquanto eu ensino, quando eu vou ensinar, ela fala, eu já faço isso. Aí como é que você faz? Sim. Eu acho que isso é importante. Sim. Para mim, essas são as minhas dicas de ouro. Sim. Muito bom, professor. Obrigado. Esse é o essencial, né? Cara, eu acho que hoje a gente negocia muito, sabe? O inegociável. E acho que se desde adolescente, jovem, a gente ter uma visão dessa, não é negociar todos os dias, fazer o seu devocional, estar com Deus, o essencial mesmo, coisas inegociáveis. A gente não pode não passar os 24 horas por dia sem orar. Não pode, cara. O verdadeiro cristão não vai. Não pode passar semanas sem ler a Bíblia. Sim. Porque, vamos pensar, Jesus fala assim, não só de pão terá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu tenho que me alimentar de Deus todos os dias, eu como todos os dias, fisicamente,
eu tenho que comer espiritualmente todos os dias. Sim. Se você for ver, não sei hoje porcentagens, mas existe um número muito grande de pessoas cristãs, de jovens cristãos, que quando entram na faculdade se perdem. Ah, a faculdade é um antro. Não, a faculdade não é um antro. Eu que não tava tão... Você que não tinha fundamento. Se deixou levar. Porque eu fiz faculdade com 20 anos de idade. Eu não me perdi, pelo contrário, eu fiz um ministério dentro da faculdade. Gente, eu não me perdi. É aí que eu me achei. Porque eu queria que os meus amigos conhecessem Jesus. Então eu acho que a gente precisa... Não pode perder isso de vista. A minha vida devocional e os meus relacionamentos. Para onde esses relacionamentos me levam? Para próximo de Deus. Sim. Pastor, muito obrigado. Terminar. Então, hoje nós precisávamos fazer um pouco mais rápido o podcast. Hoje também é outro dia, não vai ser segunda. Então hoje é outro dia. Não sei qual dia é. Nós tivemos um problema com a transmissão, gente. Sim, tá? Tivemos problemas técnicos. Mas muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Estar aqui com o Senhor. E é isso, galera. Muito obrigado aí para quem esteve conosco, vendo. Hoje, infelizmente, não teve o chat, mas no próximo teremos com certeza. O pastor acho que daqui a pouco vai vir de novo. Sim. Com o Estou chat. aberto a convites. Tá. E galera, fique com Deus. Beijo. Até o próximo. Tchau, queridos. Deus abençoe. Como é gravado, se for muito longo, fica